Você sabia que um empregado concursado em um estatal pode ser demitido mesmo sem justa causa? Mas isso só pode ser feito de uma forma muito específica. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar um julgamento muito importante do STF, o tema 1022 da repercussão geral, que trata justamente desse assunto. Fica comigo até o fim, porque esse entendimento vai mudar muita coisa na administração pública e nos concursos públicos de um modo geral. Contextualizando o caso. Bom, chegou um caso no Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário 688-267, que envolvia a demissão de um empregado concursado de uma empresa pública sem qualquer explicação formal, sem qualquer motivação. Então, o ponto central que o Supremo Tribunal Federal definiu foi saber se essas empresas, como Correios, Caixa, Banco do Brasil, se elas poderiam dispensar empregados concursados sem dar nenhuma justificativa. E o que é que decidiu o STF? Bom, o STF decidiu que sim, essas empresas elas podem dispensar empregados concursados sem justa causa. Porém, isso só é válido se houver um ato formal indicando aquelas razões de dispensa. Isso significa duas coisas. Bom, em primeiro lugar, não é necessário um processo administrativo disciplinar super formal para que ocorra a demissão desses empregados concursados de estatais. Mas é obrigatório que essa empresa justifique por escrito os motivos da demissão. Então, a motivação não precisa ser uma falta grave, como aquelas que tem lá na CLT, que justificam a demissão sem justa causa. Pode ser, por exemplo, questão de desempenho, reestruturação ou até mesmo necessidade organizacional, desde que o que é mais importante, os motivos sejam razoáveis e documentados. Qual foi o fundamento constitucional adotado pelo Supremo Tribunal Federal nesses casos? Bom, o Supremo Tribunal Federal entendeu que nesses casos deve ser aplicado o princípio da impessoalidade, que está descrito lá no artigo 37 da Constituição. Então, se a pessoa entrou por um concurso público, que é um critério objetivo de seleção, então ela só pode sair do serviço público também por outro critério objetivo, que tem que ser motivado e descrito expressamente. A ideia é evitar arbitrariedades, perseguições ou favorecimentos pessoais. Mas é importante a gente entender a diferença entre empregados e servidores estáveis, que são coisas diferentes. Bom, os empregados de estatais, eles não têm, como o servidor tem, o servidor público, a chamada estabilidade, que está descrita no artigo 41 da Constituição Federal. Esses empregados de estatais, eles são submetidos ao regime da CLT, mas o STF deixou claro que mesmo nesses casos, mesmo não sendo servidores públicos, mas que os empregados públicos eles só podem ser demitidos com a motivação. E o fato de se exigir a motivação para a dispensa deles, para a demissão deles, não significa torná-los estáveis. São coisas que permanecem sendo diferentes. É apenas uma garantia mínima de respeito ao concurso público, que foi a forma de entrada, e à impessoalidade. Bom, os efeitos da decisão. O STF definiu que essa tese teria efeitos prospectivos, ou seja, só para o futuro, a partir da publicação da ata do julgamento. Então, as demissões sem motivação ocorridas antes disso não serão automaticamente invalidadas. Então, vou ler aqui a tese final para ficar bem claro e para a gente recapitular esses conceitos. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão dos seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em um fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Então, recapitulando, empregado concursado de estatal pode ser demitido, mas a empresa tem que justificar por escrito. Não precisa um processo administrativo disciplinar formal, mas tem que ter uma motivação expressa e formalizada. Se você achou esse tema interessante, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem está estudando para concurso ou quem tem interesse em direito público. Até a próxima!